Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro edição única aqui no canal do Pedrosa. E no Giro desta quarta-feira vamos falar aí sobre as novidades do Vasco da Gama, sobre a repercussão desse protesto que rolou nesta terça-feira. Ontem, no CT Marcílio Barbosa, a torcida Força Jovem protestou bastante contra o desempenho da equipe. Vamos falar também sobre a preparação do Vasco para o duelo com o Internacional, um jogo que virou um jogo dramático. Isso e mais você acompanha aqui neste Giro edição única do canal do Pedrosa desta quarta-feira. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês tiverem acesso. E no mais é isso. Venham com a gente para mais um Giro edição única aqui no canal do Pedrosa. Vamos iniciar o Giro desta quarta-feira trazendo a repercussão da conversa, do diálogo que a Força Jovem teve com jogadores, comissão, diretoria no CT Marcílio Barbosa, um protesto após essas 5 derrotas consecutivas do Vasco da Gama. Foi uma conversa, de certa forma, até dentro do tom, bem organizada, mas com um tom muito forte de cobrança para os jogadores, dentro também da linha do respeito ali, situação muito crítica, e a Força Jovem esteve em peso para cobrar uma mudança de postura, principalmente a mudança de postura desse grupo de atletas do Vasco da Gama. E o nosso Lucas Pedrosa repercutiu, deu a sua opinião sobre o assunto, também trouxe informação, falou aí também sobre essa fake news envolvendo a Paula Piton, a esposa de Lucas Piton, de que ela estaria passando informações para influenciadores do Vasco da Gama, comentando sobre uma suposta insatisfação com os métodos de treinamento do técnico Fernando Diniz. Nosso Lucas Pedrosa falou sobre essa situação lamentável e também sobre o protesto da Força Jovem no CT Marcílio Barbosa. Confira. Pedrosa. Cara, eu achei o tom bem ok, assim. Ele subiu em algum momento ali, fez aquele xingamento para parecer mais, digamos assim, contundente, mas o tom foi bem ok. Eu acho que ele representou boa parte do sentimento da torcida do Vasco e, no final das contas, a torcida organizada, se não serve para isso, não vai servir para nada, porque verdade. eu acho que é mais ou menos isso a ponte que tem com o torcedor. Foi uma conversa, você não teve violência, mas você teve um fato muito chato, assim, que aconteceu, que foi em um momento que algum dos integrantes da Força Jovem fala e cita que existem influenciadores recebendo mensagens de pessoas conhecidas e familiares de jogadores reclamando dos treinos do Diniz. Eu trouxe aqui para vocês, anteriormente, que quem não tá jogando tá insatisfeito mesmo e tem que ficar insatisfeito. Só que, infelizmente, pegaram uma fake news e fizeram algo totalmente esdrúxulo, porque direcionaram essa fake news para Paula Piton, que é a esposa do Lucas Piton. E assim, gente, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo de quem acompanha o Vasco há 8 anos. O Lucas Piton é um dos jogadores que mais se dedica com a camisa do Vasco, mais identificado. É um cara que foi o segundo maior jogador com participações em gols no ano passado, em 2024. Desde que ele chegou em 2023, ele é um jogador que pode ter altos e baixos defensivos, mas ele entrega com a camisa do Vasco. Se eu não me engano, inclusive, ele é o lateral esquerdo que tem mais assistências dentro do Campeonato Brasileiro, se não tem mais. Quantos anos de Vasco, Pedrosa? 3 anos já. Bastante tempo. Então, assim, e a Paula, cara, a Paula que é a esposa dele, eu nunca tive contato com o Piton e nem com a Paula. A Paula, outro dia, estava na torcida do Vasco em Bragança Paulista, torcendo junto com a torcida, com a esposa do Nuno Moreira e tudo mais. E aí começaram a atacar a esposa do Piton. O casal tem um filho de 1 ano. Uma situação totalmente lamentável. Eu nem considero torcedor, sabe? Porque o cara que vai atacar familiar em rede social, com todo respeito, ele não tem nada na cabeça, ele não tem nada, é só uma pessoa ignorante e é muito triste que isso tenha acontecido, então tem que compartilhar a verdade. Agora, sobre a questão em si, eu acho também muita terceirização de culpa de, meu Deus, caramba, o fulano, o amigo, o familiar. É engraçado, há 20 dias não tinha nenhum amigo familiar reclamando dos treinos do Diniz. É engraçado, o Vasco estava 20 dias aí como líder do retorno, ninguém reclamava. E assim, meu camarada, tá com dó de treinar? Larga o Vasco. Tá com dó de se dedicar? Larga o Vasco, porque o Vasco não é pra você. E assim, eu acho que, eu vou repetir aqui, acho que isso tudo é teoria da conspiração. No final das contas, o Vasco entrou num limbo de derrotas, que tem muito a ver com a postura desses jogadores, e eles precisam acordar, cara. Ninguém desaprende a jogar bola, eles não são ruins. Eu acho que, tecnicamente falando, o Vasco tá mesmo ali entre os 10 melhores times do campeonato, mas a questão é muito mais de postura da questão anímica do que qualquer outra coisa. Para sexta-feira, a torcida vai lá, vai lotar de novo, o Felipe Coutinho volta, que é a melhor notícia que o Vasco pode ter, porque ele faz essa engrenagem do Vasco rodar,
E eles têm que acordar, cara. Eles têm que tomar vergonha na cara, como eu já falei aqui, representar a camisa do Vasco e fazer um final de ano decente. Tem festa sendo preparada para o jogo do Maracanã na Copa do Brasil. O Vasco está aí com uma boa notícia de que vai trocar de material esportivo, vai para Nike. No ano que vem eles têm uma oportunidade de estar numa Libertadores. Então assim, cara, de verdade, eu não sei o que falta. Se falta, eles têm que responder e pelo visto ontem eles responderam que vão mudar. Vamos ver. E bom, foi positivo ali o protesto, né? Eu já falei aqui que eu sou muito a favor disso. Não teve tapa na cara, não teve aquelas coisas de falta de respeito, né? Eu acho, já falei aqui, isso pra mim não ganha ou se perde jogo. Mas é importante, às vezes, você situar o cara de onde ele está. Que é time grande, que é um time gigante como o Vasco da Gama, que vem sofrendo nos últimos anos. Eu já falei isso diversas vezes, não tem time grande que sofra mais do que o Vasco nos últimos 20 anos, no último século, digamos assim, nesse século que a gente está vivendo. Então, cara, o salário está em dia. Quando o salário não estava em dia, ok, o jogador ele não é obrigado a jogar igual maluco se recebe em dia, se não recebe em dia. O salário está em dia, eles têm tudo do bom e do melhor, eles têm suporte, eles têm um CT que está sendo organizado, eles têm a torcida ao lado o tempo inteiro. Não tem motivo para ter a postura patética que eles estavam tendo. Então vai depender desses caras. Enquanto os jogadores não me provarem o contrário, de que eles não têm um mental fraco, de que eles merecem vestir a camisa do Vasco, e eu espero que eles façam isso, e repito, para mim não é questão técnica, é questão mental, é questão de mentalidade vencedora. Enquanto eles não me provarem o contrário, a gente vai estar sempre criticando. Aí, Pedro. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Em paralelo a protesto, briga, crise, enfim, o Vasco da Gama segue treinando e treinou normalmente nesta quarta-feira no CT Moacir Barbosa. Os jogadores foram a campo, fizeram atividades, foco total no jogo com o Internacional, que ganhou contornos dramáticos. Uma vitória é fundamental para o Vasco afastar de vez a briga contra o rebaixamento, se garantir quase que matematicamente na primeira divisão e a partir daí começar a já se focar totalmente na Copa do Brasil. Confronto mais do que decisivo contra o Fluminense, confronto aí que pode mudar o rumo das nossas histórias. O Vasco faz muito tempo que não ganha um título, em 2011, justamente essa Copa do Brasil, justamente a Copa do Brasil, o último título do Vasco da Gama, grande, de cunho nacional, e o Vasco agora busca se reabilitar no Campeonato Brasileiro para
voltar aos trilhos para poder focar na Copa do Brasil e dar um título de presente à torcida cruzmaltina tão sofrida. Para este jogo com o Internacional, o Felipe Coutinho, meia Felipe Coutinho, estará de volta à equipe, jogador aí que vai fazer a engrenagem do time funcionar. No mais, comentem aí embaixo qual escalação vocês levariam para este confronto com o Internacional em São Januário. Os ingressos, inclusive, ainda estão à venda, caso você, torcedor, queira adquirir o seu ingresso, os ingressos ainda estão disponíveis. Inclusive, o público geral pode comprar o seu ingresso, né, visto que os ingressos normalmente ficam aí primeiro disponíveis para os sócios e normalmente esgota antes de chegar no público geral, mas dessa vez chegou, tem muito ingresso disponível ainda, né? O torcedor aí do Vasco meio desanimado, não aderiu ainda muito bem para este jogo contra o Internacional, então convoco você, torcedor, para comprar o seu ingresso e fazer uma festa muito boa, muito positiva para que o Vasco possa vencer o Internacional em São Januário. E falando também em ingresso, os ingressos para o jogo contra o Fluminense, para o jogo de ida, que o Vasco será o mandante no Maracanã, as vendas se iniciam neste dia 27 dessa semana. Os ingressos estarão disponíveis para que você, torcedor, possa comprar, adquirir a sua parte e para que a gente possa fazer uma grande festa no confronto contra o Fluminense no jogo de ida pela Copa do Brasil. Encerrando o giro desta quarta-feira, vamos falar sobre uma mudança que vai ser muito importante para o Vasco no ano de 2026. A CBF anunciou nesta quarta, em evento realizado em São Paulo, o seu fair play financeiro, seu modelo de fair play financeiro que entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2026, ou seja, o Vasco já terá que se adequar a estas regras para o ano que vem. Não só o Vasco, mas vai ser um modelo também muito importante aí para que o Vasco siga e reequilibre as suas contas, as suas finanças e possa retomar ao caminho de glórias. E a CBF anunciou as regras, vou falar aqui para vocês as principais determinações que o Vasco terá que cumprir a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Vamos primeiro recapitular aqui o objetivo, né, desse fair play financeiro, que basicamente é permitir um maior equilíbrio financeiro às equipes, né? Ele se baseia em 4 pilares com indicadores que serão monitorados por um órgão criado com este fim, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol. As regras gerais deste fair play financeiro. Serão 3 janelas de monitoramento, em 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro de cada temporada, e os clubes preencherão formulários de autodeclaração. Toda a transação entre clubes deverá ser registrada e detalhada no sistema próprio da CBF, inclusive a forma de pagamento. Todos os contratos de atletas também vão ser registrados nesse sistema, com valores de pagamentos previstos, salários, CLT e direitos de imagem. E esses registros são pré-condições para a publicação de contratos no BID. Falando agora de regras para atrasos. Clubes e atletas poderão acionar a agência a qualquer momento para indicar atrasos. E para dívidas assumidas a partir do dia 1º de janeiro, a implementação das regras é imediata. Dívidas anteriores a esta data estarão sujeitas ao regulamento a partir de 30 de novembro de 2026. Vamos falar agora das regras operacionais, que serão controladas receitas e despesas relevantes de forma prospectiva. Os clubes deverão apresentar superávit no resultado de suas operações. Caso apresentem déficit, os clubes poderão utilizar aportes de capital ao seu patrimônio líquido, sem limitação, para cobrir o resultado. Se um clube apresentar déficit, a avaliação será feita a partir da soma dos últimos 3 exercícios. Clubes da Série A terão limite de déficit de 30 milhões de reais ou 2,5% das receitas, o que for maior. Clubes da Série B terão um déficit máximo de 10 milhões de reais ou 2,5% das receitas, o que for maior. Para essa conta serão excluídas receitas e despesas de categorias de base, infraestrutura, futebol feminino, projetos sociais, esportes olímpicos e paralímpicos. Essas regras estarão em período de transição para os resultados reportados em 2026 e 2027, referente aos anos anteriores, em que os clubes serão apenas advertidos. O regulamento estará em vigência plena a partir de 2028. As regras para gastos de elenco. Clubes terão limite de 70% da soma de suas receitas do valor líquido da transferência, descontadas taxas e comissões, por exemplo, e aportes para gastar com o elenco, salários, encargos, direitos de imagens e amortizações. Resultados reportados em 2026 e 2027 estarão sujeitos apenas a advertências. As regras valerão a partir dos resultados reportados em 2028, com limite de 80% para as séries A e B, e em 2029, limite de 70% para a série A e 80% para a série B.
Regra de endividamento. A dívida líquida de curto prazo, que geralmente vence até 1 ano, terá que ser menor do que 45% das receitas relevantes do clube. Os clubes que violarem a regra serão apenas advertidos até 2027. O percentual será aplicado de forma gradual entre 2028, 60% das receitas relevantes, e 2029, 50%, até chegar aos 45% em 2030. Regras para a recuperação judicial, caso do Vasco. Haverá limitação da folha salarial, que terá de ser mantida no patamar da média dos 6 meses anteriores. Nas janelas de transferências, o clube deverá gastar o mesmo ou menos ao que arrecadou com a venda de atletas. Negociação de um acordo de reestruturação com garantias para o cumprimento e prazos de duração das medidas citadas. Uma observação neste caso, não afeta o plano de recuperação judicial do Vasco, que é um período anterior ao período em que o fair play financeiro entrará em vigor. Regras para balanço financeiro. As demonstrações financeiras terão de ser entregues até 30 de abril do ano seguinte, acompanhadas de relatório de auditor independente registrado na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E o orçamento anual terá de ser apresentado até 15 de dezembro do ano anterior, aprovado pela administração. Essa regra é de caráter educativa, sem intervenções de agência ou punições. A expectativa é de que no futuro o sistema aponte, a partir das projeções, possíveis violações ao regulamento de fair play. Falando agora de SAF, propriedade multiclubes. Será proibido deter controle e influência significativa, direta ou indireta, em mais de um clube apto a participar da mesma competição da CBF na mesma temporada. Serão definidos critérios contábeis para o registro de todas as transações entre clubes de um mesmo grupo. Caso algum clube descumpra essas regras, as punições serão advertência pública, multa, retenção de receitas, transfer ban, dedução de pontos, rebaixamento, não concessão ou cassação da licença, e também poderá ser celebrado um acordo de ajustamento de conduta para medida alternativa ou preliminar às sanções. E pessoas físicas também estão sujeitas a punições caso essas regras sejam descumpridas. O regulamento também prevê sanções a dirigentes, administradores, empregados, membros de conselhos ou controladores em casos de entrega de documentos falsos ou enganosos, omissão, participação em atos que resultarem em violações ou descumprimento deliberado de decisões. E as punições variam de advertência pública, multa, suspensão temporária de exercício de função em clube de futebol, proibição do exercício de cargos, inexigibilidade ou banimento do futebol. E no mais é isso, pessoal. O giro desta quarta-feira vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês tiverem acesso. Não esqueça também de seguir o @canal do Pedrosa, que por lá estamos atualizando você, torcedor, com todo o noticiário do Vasco da Gama, com muita informação, credibilidade, seriedade, para que você possa ficar sempre bem informado do noticiário do nosso amado Vasco da Gama. Beleza? E no mais, é isso, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e saudações vascaínas.